Eles ameaçaram e eles cumpriram. O STF finalmente fez a tal regulamentação das redes sociais. Ainda falta a publicação do acordão, para nós sabemos a real dimensão disso e se vão estabelecer algum órgão para fazer tal fiscalização, mas o fato é que por 8 votos a 3, o STF decidiu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet ele é parcialmente inconstitucional. Agora é interessante notar que, diferente de outras decisões de caráter censório do STF, essa não foi uma decisão unânime. E os 3 votos divergentes dos ministros André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin disseram, que eu acredito que é o óbvio, ululante, que o artigo 19 ele era perfeitamente constitucional na medida que nos protege da possibilidade da censura prévia. Vale recordar que o Marco Civil da Internet, que ele sim é um produto da democracia, ele foi um resultado de muito tempo de debate no Congresso Nacional, anos de debate, na verdade, e participação ativa dos mais diversos setores, das mais diversas vozes da sociedade brasileira que participaram do debate no parlamento, que participaram do aperfeiçoamento do texto. E o texto você pode achar que não é perfeito, pode ser que você considere que alguma melhoria poderia ser feita, só que se fosse este o caso, esta melhoria, esta mudança teria que ser feita da mesma forma que o marco foi elaborado, que é por meio, do legislativo. Então não é verdade o argumento que eles repetem há tantos anos para justificar a censura de que a internet no Brasil é terra sem lei. A existência do Marco Civil da Internet por si só prova que não é uma terra sem lei. E mesmo que não houvesse o Marco Civil da Internet, a internet ainda assim não seria uma terra sem lei, porque o que acontece ali continuaria sujeito às demais leis vigentes no país. Mas fato é que declararam o artigo 19 parcialmente inconstitucional, o que significa que agora as plataformas são responsáveis pela censura, vamos chamar as coisas pelo nome, proativa, ou seja, sem ser provocada por nenhuma parte, de retirar determinados conteúdos, conteúdos como discurso de ódio, violência à mulher, terrorismo, incitação ao golpe de Estado e coisa e tal. Conteúdos esses que nós sabemos que podem ser bastante subjetivos, né? O que exatamente é discurso de ódio? Vamos recordar que nós estamos num país em que o humorista acaba de ser condenado a 8 anos de cadeia por contar piada, e essas piadas há quem diga que é discurso de ódio. Então, para vocês verem como é perigoso colocar um critério subjetivo, sobretudo um termo que ele foi, talvez não criado, mas disseminado por uma certa militância identitária que vê discurso de ódio em tudo. Então, de repente, se você vai na padaria e você pede uma nega maluca, eles dizem que é discurso de ódio, que isso é racismo e coisas do tipo. Então, o que diabo seria discurso de ódio? Violência contra a mulher. Então, de repente, um humorista conta uma piada, a temática violência doméstica, e alguém pode dizer que aquilo ali está estimulando a violência doméstica. Golpe de Estado, a mesma coisa. Mas, enfim, então esses são conteúdos, alguns conteúdos que as plataformas têm que tirar proativamente. Outros conteúdos, ela tem que tirar mediante a notificação extrajudicial ou, dependendo do caso, alguns temas específicos, notificação particular, simplesmente da pessoa interessada. Para alguns crimes específicos, como crimes contra a honra, alguns poucos foi mantido a possibilidade, a retirada mediante notificação, mas ainda assim pode ser notificação extrajudicial. Então, basicamente, para resumir a coisa, as plataformas têm agora um poder e uma obrigação, sob pena de serem responsabilizadas, de tirar um sem número de conteúdos, que elas têm que analisar subjetivamente, que possa configurar, que sejam conteúdos graves, terrorismo, golpe de Estado, discurso de ódio, coisas assim. Esses ela tem que tirar proativamente. E outros conteúdos ela tem que retirar sem notificação, sem decisão judicial. O que originalmente determina o artigo
do 19 do Marco Civil, que as plataformas elas precisam para retirada de um conteúdo que haja uma decisão judicial determinando a retirada desse conteúdo. Isto porque a nossa Constituição ela garante, como tem que garantir, a liberdade de expressão e veda a censura prévia, o que significa que pode sim haver censura de conteúdo, pode. O próprio Marco Civil estabelece possibilidade de retirada de conteúdo, só que você não pode censurar um conteúdo antes dele existir, antes dele ir à luz do dia, porque senão seria censura prévia. É por isso que existe o Marco Civil, o artigo 19 no Marco Civil da Internet. E basicamente esse artigo, embora a decisão seja parcialmente inconstitucional, na prática ele foi basicamente invalidado. E vai acontecer, inevitavelmente, as plataformas já deixaram muito claro que é isso que vai acontecer, é a autocensura. Então as plataformas, temendo ser punidas, elas vão acabar pesando a mão no conteúdo que vai ser suprimido. Então a tendência é simplesmente que se suprima todo e qualquer conteúdo polêmico, controverso, ainda que não tenha nenhum caráter ilícito. É a mesma questão, por exemplo, das ofensas, que algumas pessoas têm tornado equivalente ao tal discurso de ódio. Se a ofensa de repente virar um critério, basta alguém dizer para eu me senti ofendido, você tem que tirar esse conteúdo aí, acabou basicamente a liberdade de expressão nas redes sociais. Você tem que lembrar que a ofensa ela vai dos dois lados. Então, se hoje você está dizendo que esse conteúdo te ofende, que você acha que é discurso de ódio, outra pessoa podia dizer que o que você está falando lhe ofende e considera o que você está falando como discurso de ódio. Porque nós estamos falando de ofensa, é uma questão subjetiva. Então, o que nós podemos esperar é uma disseminação da autocensura nas redes sociais. Pessoas que trabalham com criação de conteúdo nas redes sociais, mesmo que vocês não tratem de política e temas do tipo, muito provavelmente o trabalho de vocês vai ficar muito mais difícil. Porque a questão não é que vão censurar apenas aqueles que estão falando de política, criticando o STF, o que já é bastante grave. Não, às vezes questões sutis podem acabar caindo na peneira, porque eles vão estar pesando a mão para evitar uma punição. Só que o problema não acaba aí. Não é só a autocensura, não é só o fato de que isso vai tornar mais incômodo o uso das redes sociais para os indivíduos, para nós. Agora, o governo tem nas mãos uma arma poderosíssima para fazer a censura. Embora a censura no Brasil, e mais especificamente a censura que tem como marco zero de sua existência a instauração do inquérito das fake news, lá em março de 2019, embora seja protagonizado, a censura seja protagonizada pelo STF, o governo atual, o governo Lula, é e tem sido um sócio da censura no Brasil. É uma parte muito interessada, é um beneficiário da censura, seja porque os principais alvos têm sido pessoas de direita, pessoas críticas ao governo, seja porque não é segredo para ninguém que o PT tem um genes autoritário, tem um histórico longo que se confunde com a sua própria existência, com o seu próprio surgimento de defesa de ditaduras de esquerda. Não é segredo para ninguém as simpatias que o PT tem, por exemplo, pela ditadura venezuelana, pela ditadura cubana. Basta pensar que Lula fala orgulhosamente que ele fundou, ao lado de Fidel Castro, o Foro de São Paulo. Aliás, é interessante já fazer um adendo aqui, que o pessoal fala muito de desinformação. O PT agora, o Lula vive falando agora, não, que não pode mentir, que não sei o que lá. A existência do Foro de São Paulo, que é uma organização que congrega vários partidos e organizações de esquerda na América Latina, foi negada por muito tempo pelo PT, partidos de esquerda no Brasil. Até que tiveram que admitir realmente a existência, e existe o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo não é uma teoria de conspiração, é uma conferência que acontece com essas legendas de esquerda, que foi fundada orgulhosamente por Lula e Fidel Castro. Só para vocês entenderem como é que é a relação simbiótica.
entre PT e ditaduras de esquerda. Então, não é novidade que o PT, que o governo do Lula viu nessa escalada autoritária, censória do STF, viu isso com muito bons olhos, até porque a justificativa foi combater a extrema-direita e os alvos foram aqueles que, no contexto atual, são o principal inimigo político do PT, que são os bolsonaristas. Ainda que não sejam eles os únicos inimigos políticos do PT. Eu não sou bolsonarista e eu sou opositor ao governo de Lula. O fato é que, desde a primeira hora, o governo Lula tem defendido a regulamentação das redes sociais. E a coisa é tão escrachada que ele fala, sem ruborecer, que ele pediu, ele falou isso mais de uma ocasião, né? Que ele esteve na China, ele com a Janja, né? E ele pediu para o presidente da China enviar um camarada, alguém de confiança dele, para o Brasil para ensinar a gente a fazer a regulamentação das redes sociais. Porque ele, né, e a Janja consideram que o governo chinês, o modelo chinês de regulamentação das redes, seria um modelo para o mundo. Puta que pariu! E tem gente que acha que esse pessoal está interessado em democracia, que a regulamentação é, sei lá, para combater a pedofilia nas redes. Tem que ser muito idiota. Tem que ser muito idiota. Com todas as letras, pediram ajuda para a China. Aí você está pensando, mas você está dizendo que o STF deu para o governo o mar, mas eles nem publicaram acordão, eles nem disseram qual o órgão que vai fazer a tal regulamentação. Eu até escrevi um artigo sobre esse tema, eu vou deixar também aqui na descrição para quem quiser ler o artigo. A coisa foi tão bem feita, que mesmo se na hora de publicar o acordão o STF não especificar a qual órgão vai competir fazer essa regulamentação, não há necessidade. Lembra que um sem número de conteúdos agora podem ser suprimidos simplesmente com notificação extrajudicial. Em alguns casos basta notificação particular. E aí a pessoa que for censurada que vai para a justiça provar que aquele conteúdo não é ilícito. Agora, a Advocacia Geral da União, que é supostamente um órgão de Estado, mas que na verdade virou um puxadinho do governo, já tem se prestado a esse papel. Eles têm um órgão interno, se eu não me engano é Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, algum troço assim, que eles criaram um tempo atrás, que é basicamente uma aventura orwelliana, né, um Ministério da Verdade, que já é dedicado ao monitoramento das redes sociais. A AGU foi uma das partes mais ativas na defesa da inconstitucionalidade do Marco Civil, do artigo 19 do Marco Civil, e celebrou na decisão do STF. E o fato é que agora eles têm a tranquilidade para, por exemplo, ter um conteúdo ali que o governo não gosta, não, vou dizer que isso é desinformação, vou notificar extrajudicialmente a plataforma vai ter que tirar. A realidade criada pelo STF hoje é essa. Então não precisa que necessariamente seja, quem vai fiscalizar vai ser a PGR, vai ser a AGU, vai ser... Mesmo que seja outro órgão, mesmo que nomeie outro órgão para fiscalizar. O fato é que a AGU, e bem como os órgãos do próprio governo, podem simplesmente notificar a plataforma vai retirar. Você imagina o perigo disso para políticas públicas que, por exemplo, são criticadas nas redes, uma política que o governo faz é criticada, o governo diz, não, isso é desinformação, eu quero suprimir essas críticas. Esta é uma realidade que está permitida hoje, né? E quem vai dizer o contrário? Não, é porque não, eles não vão fazer isso porque eles são muito democratas. Quem? Aqueles que foram pedir ajuda para a China para regulamentar as redes sociais. Inclusive não só o governo, né? Ministros do STF falaram ali durante o julgamento que eles admiram o modelo chinês. Se não me engano foi o Gilmar Mendes que falou, né? Que admira, né? Que se espelha, né, no modelo chinês, né, de regulamentação das redes sociais. A Janja, por exemplo, falou, né? A Janja falou... a Janja não é do governo, mas ela acha que é, né? A Janja falou que
Porque lá, se alguém publica alguma coisa lá que é mentira, por exemplo, essa pessoa ela pode até ir presa. Por que a gente não pode discutir isso no Brasil? Porque as pessoas não querem viver sob uma ditadura no Brasil, minha cara. Por isso. Né? Mas está, então, permitida a censura. Como eu disse, a censura no Brasil ela já é uma realidade, só que ela tem sido, vamos dizer, desigual, no sentido de que ela não tem sido, a gente não pode dizer que todos os cidadãos são automaticamente censurados, ela tem operado com alvos específicos e isso tem gerado a autocensura, que às vezes as pessoas deixam de falar determinada coisa, por medo, né? Por pudor, para não falar alguma coisa que eles possam desvirtuar, colocar fora de contexto, dizer que você é um golpista, algo do tipo. Inclusive é interessante falar isso porque muita gente pode pensar, tá, você fala em censura, mas você está aqui falando, você já escreveu vários artigos e ninguém te censurou. E aqui eu vou citar uma fala que o advogado, jurista, que foi inclusive o primeiro advogado no inquérito das fake news, né? O André Marsiglia, ele fala, porque vocês não veem aquilo que eu não falo, né? E eu faço coro às palavras deles, vocês não veem aquilo que eu não falo. Quantas vezes eu escrevi um artigo, escrevi um parágrafo e eu apaguei e reescrevi, porque em outro tempo eu poderia publicar isso. Hoje eu não tenho garantia de que eu não vou sofrer consequências por publicar isso, né? Então, a autocensura, mesmo para nós que criamos conteúdo criticando a STF, a gente ainda faz um pouco. Nós temos que andar em ovos para conseguir fazer a nossa crítica, né? Então voltando à questão, se antes a censura era mais desigual, agora está possibilitada uma censura geral. E é geral, né? A Carmen Lúcia não falou que ela não quer viver numa ágora com 213 milhões de pequenos tiranos? Pois é, nós somos os pequenos tiranos, nós somos a ameaça da qual a democracia brasileira tem que ser protegida, segundo eles. Eu tenho certeza que muita gente que talvez por ingenuidade ou por puro autoritarismo mesmo, vai se arrepender de ter prestado apoio a isso. Vai se arrepender. Porque, aquela coisa, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O governo atual, o governo que é sócio da censura, esse governo não vai durar para sempre. Espero que nas próximas eleições a gente diga bye-bye, né? E de repente vocês estão achando lindo, maravilhoso, porque vocês acham que vocês apoiam o governo atual, então vocês apoiam a censura atual, vocês acham que, não, tudo bem, esses extremistas aí, né, tem que censurar eles mesmos, coisa e tal. Né? O que vocês vão fazer então quando o governo mudar e de repente for um governo, imagina um outro governo Bolsonaro também, for alguém que vocês não gostam, e agora tem nas mãos uma máquina, né, a ferramenta para suprimir conteúdos, não diretamente, mas pelo amedrontamento às redes sociais. Eu tenho certeza que muita gente vai se arrepender de ter prestado esse apoio. Porque nós tínhamos um marco funcional. Não é verdade o argumento de que a internet no Brasil era terra sem lei. Não é, nunca foi terra sem lei. Mas nós tínhamos um marco que era um produto da democracia. E mais uma vez o STF está se metendo em atividade legislativa. Aí você pode argumentar, não, mas é competência do STF decidir a constitucionalidade. O STF é uma corte constitucional e eu ficaria muito feliz se eles lembrassem disso e voltasse a ser apenas uma corte constitucional. Apenas não, seja bastante coisa, né? Ser uma corte constitucional. Mas duas coisas. Primeiro, como eu já argumentei, claramente o artigo 19 ele era constitucional. O que eu estou falando aqui é o mesmo que os 3 ministros divergentes falaram. Houve no passado julgamentos
Pensa, por exemplo, na questão da prisão em segunda instância, que uma minoria ficou vencida e depois a questão voltou a ser discutida e essa minoria acabou sendo majoritária. Então, quem sabe no futuro possa haver uma revisão disso. Eu acho muito difícil, por iniciativa do STF, né? A revisão vai ter que ser por iniciativa legislativa. Só que uma coisa seria, é inconstitucional. Outra coisa é você criar regras a partir disso. Percebam que dizer que determinada lei, determinado artigo é inconstitucional é uma postura negativa do Estado. Então ele diz, é inconstitucional, ponto. Isso é uma coisa. A partir dessa declaração de que é inconstitucional, o legislativo pode agir, pode criar regras, né? Pode talvez constitucionalizar, pode talvez colocar na Constituição para ser constitucional, mas não. Declarar que é inconstitucional e começar a criar regras. Então tem que estabelecer temas. Isso é atividade do legislativo. E aí vem a justificativa do Barroso deles. E isso daí é um desrespeito ao cidadão, ao eleitor, porque nós demos tempo, nós esperamos o Congresso fazer. Repito, não havia um vácuo legal. As regras da internet brasileiras foram estabelecidas no Marco Civil depois de anos de discussão por aqueles que têm competência para fazer isso, que são os deputados e senadores, aqueles que têm voto para isso, que representam o cidadão brasileiro. Se os ministros não gostavam dessa regulamentação, se eles queriam mudar, eles poderiam deixar os seus cargos de ministro e concorrer nas próximas eleições, podiam concorrer deputado, senador, e aí tentar, né, apresentar um projeto para alterar. Mas não. Isso de que não, porque nós queremos, que nós achamos que tem que mudar a lei. E nós mandamos o Congresso fazer, o Congresso não fez. O que é isso? Isso não é democracia. Quando entrou em discussão e foi apoiado pelo STF, apoiado pelo governo, o que eles chamaram do PL, né? Será que era o PL das Big Techs, alguma coisa assim, né? Que eu chamei de PL da censura. E majoritariamente foi rejeitado. A maioria dos congressistas disseram não. E esses congressistas, eles estão lá pelo nosso voto. Então, a expressão da soberania popular por meio do voto do mandatário popular, em sua maioria disse não. Isto não é se negar. Até porque, como eu disse, já existe legislação para as redes sociais. Só que quando o Congresso, os deputados, senadores dizem não, a gente nós não vamos alterar esse tema, nós não vamos aprovar isso, isso não é uma omissão. Isso também é uma posição. A democracia ela não é feita de 11 togados que dizem, não, tem que aprovar isso daí, desse jeito. E se não aprovar, a gente vai aprovar. Isso não é democracia. Novamente o STF se mete a legislar. Legisla porcamente. Porque nós saímos de um status de segurança jurídica para a operação das plataformas e das atividades de quem trabalha com a internet, para sabe-se lá o que isso vai dar, para uma subjetividade ampla, para um poder desmedido às próprias plataformas. E cadê o legislativo? Cadê a resposta? Porque eu estou aqui defendendo a dignidade do poder legislativo, que é a dignidade do voto popular, porque eu não sei você, quando eu vou nas urnas, não aparece foto para mim lá do Moraes, do Gilmar Mendes, do Barroso, não. Aparece foto do deputado, do senador. A gente vota neles. Eles são legisladores. Eles têm competência para legislar. STF não tem competência para legislar. STF tem competência para ser uma corte constitucional. E só. Só não é pouca coisa. Mas eles não estão contentes com isso.
Por quê? Porque eles não confiam. Não confiam no Congresso, porque eles não confiam, eles não confiam nos mandatários populares, porque eles não confiam na gente. Porque nós, para eles, não passamos de pequenos tiranos. Quem que são os verdadeiros tiranos? A história vai demonstrar quem são os tiranos aqui.